é um ano que teve um início muito intenso e já no primeiro dia, né, uma série de ataques, de atentados nos Estados Unidos, né, também sinalizando um pouco esse período turbulento que a gente está vendo agora na política americana, e com todas essas declarações bombásticas do presidente eleito. O Trump não tomou posse ainda, né, só no dia 20, mas ele já está aí produzindo uma grande quantidade de debates e de polêmicas, e causando também um dilema nos governos aos quais ele se refere, né, se os presidentes e primeiros ministros devem levar na brincadeira o que ele tem dito, considerar isso como algo irônico, como tem feito, por exemplo, a presidente do México, ou reagir de uma maneira mais dura, como as autoridades europeias estão fazendo na questão da Groenlândia. Dura, professor, só consideraria dura, porque a leitura que eu fiz aqui é que eles poderiam ter ido além, na verdade, estão ali mantendo ali numa temperatura, digamos, civilizada por enquanto, dizendo não, vamos esperar. O Olaf Scholz falou sobre isso, né? Falou um pouco mais. A primeira-ministra da Dinamarca também disse que os Estados Unidos são um parceiro importantíssimo, que a questão do Ártico é sim uma questão importante, mas que dizendo muito educadamente ali que a Groenlândia não está à venda, por exemplo, só acha que eles temem, no momento em que eles têm ali a Europa, do ponto de vista geopolítico, tem ali a China e a Rússia como principais preocupações, digamos. Eles não querem transformar os Estados Unidos, que sempre foram parceiros, num terceiro problema? Bom, os Estados Unidos têm uma relação muito profunda com a União Europeia, né? Quer dizer, não só uma relação política, econômica, mas uma aliança militar por meio da OTAN, que abarca a maior parte dos países europeus, inclusive países que não fazem parte da União Europeia, como é o caso da Noruega, né, do Reino Unido. Então, existe essa visão de que a questão da Groenlândia é parte de uma discussão sobre a integridade territorial da Europa, né? E a Europa está exatamente vendo uma crise muito grande com a Rússia por conta da invasão da Ucrânia, né? Então, todos esses temas de fronteiras, de limites, eles ganharam uma relevância muito maior na Europa hoje do que eles tinham, digamos, há 10 anos atrás, né? Claro, o que os europeus estão tentando fazer é matar essa controvérsia agora, na raiz, quer dizer, não criar nenhum tipo de discussão sobre uma possibilidade de mudança desse status territorial da Groenlândia, fosse por uma eventual proposta de compra por parte dos Estados Unidos, né? Ou pior ainda, né, um caso envolvendo ali algum tipo de pressão política, de pressão militar. Agora, é interessante, Sérgio, porque na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia, porque naquela época a Dinamarca tinha sido invadida pela Alemanha nazista, né? E justamente por conta dessa importância militar da Groenlândia, para bases aéreas, para os comboios de navios que atravessavam dos Estados Unidos para a Europa, os americanos ocuparam a ilha, né? E ela permaneceu ali como uma base militar americana durante todo o período da guerra, e até hoje os americanos têm uma base aérea importante ali no norte da Groenlândia. Maurício, qual a análise que o senhor faz das afirmações do Trump, se são mais frases de efeito, afirmações, né, para que o assunto ganhe projeção internacional, como ganhou? Qual a análise que o senhor faz em relação a essa estratégia versus realidade? E se isso teria relação com os interesses econômicos da próxima administração, que chegará aqui à Casa Branca no dia 20 de janeiro. O presidente eleito Donald Trump tem falado com muita frequência, né, que alguns países se aproveitam, e aí ele se refere em relação ao valor cobrado pelos produtos que são exportados aqui para os Estados Unidos, e aí nesse contexto que entra o México, que entra o Canadá. Então, número um, realidade versus uma intenção de projetar isso, né, para o mundo, a notícia se espalhar, isso tem acontecido, e a intenção de usar isso talvez para conseguir pressionar os países a que negociem com os Estados Unidos daqui a pouco essa questão de comércio internacional, importação e exportação. É uma excelente pergunta, Patrícia. Eu diria que é a pergunta de $1 milhão, né? Agora no início do novo governo Trump. Fazer essa distinção entre o que é simplesmente uma questão de retórica, né, bombástica, para mobilizar as bases de apoio do presidente, e o que existe realmente de importante, de substancial em cada uma das declarações do Trump.
E em todos esses temas, na Groenlândia, no Canal do Panamá, no Canadá, existem de fato elementos de conflito dos Estados Unidos com esses países. No caso do Canadá, são questões envolvendo comércio e imigração, mesmo problema também dos americanos com o México. No caso do Canal do Panamá, é uma disputa cada vez maior com a China, né, pela importância geopolítica ali daquela passagem entre os dois oceanos. E no caso da Groenlândia, entram tanto a questão da mineração, da presença de metais importantes na Groenlândia, em especial terras raras, quanto também de uma relevância maior daquele espaço geopolítico do Ártico, com a questão do aquecimento global, né? Toda aquela região está ficando mais importante nas rotas de comércio global, de exploração de gás natural, de petróleo. Então, existe aí um fundo de verdade em cada uma dessas falas mais polêmicas do Trump. Em grande medida, o que ele está tentando fazer é provocar uma discussão, é trazer esse assunto para dentro de uma esfera ali do debate público nos Estados Unidos e depois utilizar essa força da opinião pública, né, como uma mão mais forte na hora de negociar com cada um desses países. É como se ele estivesse dizendo, olha só, eu sou capaz de fazer barulho, eu sou capaz de agitar essas águas daqui. Vamos sentar para conversar? Então é um pouco também aquilo que ele fez no primeiro mandato dele, numa série de negociações muito difíceis nas quais ele esteve envolvido, né? A questão da China, da guerra comercial, a questão da Coreia do Norte, envolvendo armamentos, né? Mas, assim, sem dúvida vai ser um governo muito marcado por esse tipo de estratégia. Isso vai colocar para todos nós que trabalhamos com análise internacional, né, na imprensa, nas universidades, desafios muito grandes. Vamos ter muito trabalho pela frente. Professor, eu estava pensando aqui com os meus botões, antes da gente passar para o próximo assunto, que é o Elon Musk, né, que é também algo muito relevante aí nesse início de ano, mas estava pensando aqui com meus botões, uma crise ali com a Groenlândia, com a Dinamarca, com a União Europeia, também não seria uma desculpa, um motivo para Trump tirar o problema de outras crises onde a ação dele é muito esperada, digo Ucrânia e Oriente Médio. O senhor vê algum sentido nisso, não? Vejo, acho que é uma hipótese muito plausível, né? Quer dizer, as posições do Trump sobre a Rússia são muito controversas, né? Quer dizer, ele pessoalmente, individualmente, é alguém muito simpático ao Vladimir Putin, à Rússia como um todo, ainda que esse aparato do Estado americano, né, dos militares, dos diplomatas, não compartilhem dessas visões. Então, por exemplo, no primeiro governo Trump, não houve, de fato, uma mudança expressiva da política externa americana ou da política de defesa para a Rússia. Ela continuou sendo tratada como uma inimiga, como uma rival. Mas isso foi antes do início da guerra da Ucrânia. Então, e aí? O que vai acontecer agora, né? Onde esse nível de conflito ficou muito mais alto, tem muito mais coisa em jogo, né? Será que o Trump vai retirar a parte desse apoio militar para a Ucrânia? Ou vai tornar mais difícil o acesso do presidente Zelensky a esse tipo de armamento? E até pensando nessa eventualidade também, né, esses meses finais do governo Biden foram também bastante marcados por um aumento dessa ajuda militar americana à Ucrânia. Então, mísseis com alcance mais longo, né, armamento mais pesado, mais ajuda financeira, até com uma tentativa também do governo Biden de tentar proteger um pouco ali, né, os seus aliados na Ucrânia, tentar dar a eles mais recursos para enfrentar a Rússia nessa guerra que já está muito longa. Né? Estamos caminhando agora para 3 anos da invasão, né, e mais de 10 anos de conflito armado na Ucrânia.